Bom dia, uma ótima manhã bem viva para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui ao vivo e a cores para todo o Brasil e para além Brasil, né? Um abraço forte a todos que estão aí no friozinho da Europa, que estão acompanhando a TV Canção Nova. Nós estamos aqui no calor do Brasil, né? Graças a Deus. E o programa Manhã Viva hoje nós vamos falar sobre pessoas que mentem. Você conhece as pessoas que têm esse costume? Ou você mesmo tem esse costume? Você sabe quais são essas consequências? Quais as consequências deste ato? É o que nós vamos estar conversando no programa de hoje. E para falarmos sobre isso, está aqui conosco o Padre Otávio Juliano. Bem-vindo, Padre Otávio, novamente no Manhã Viva, é mestre em Teologia Moral e professor da PUC aqui de Minas. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Também a Patrícia Quaresma Ragone, psicóloga. Bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda, Rose. Que alegria tê-la aqui conosco. E na culinária, né? Para começar bem o ano, né, Felipe? Felipe Leroy, Cozinha Vitrine. Bom dia. Gente, ele vai estar fazendo o abacaxique. É chique, né, gente? Abacaxique. Nós vamos estar aprendendo sobre esse abacaxique no terceiro bloco, hein? Muito bom. Mas eu quero agradecer de forma especial aqui a nossa árvore de Natal tão linda, gente, tá vendo? Já está chegando já no dia de desmontá-la, né? No dia 6 de janeiro é o dia que nós desmontamos os enfeites de Natal. Quero agradecer a 1001 Festas, né? Que estivemos em parceria com ela nesse tempo que nos cedeu essa árvore linda para enfeitar aqui o cenário do Manhã Viva. Também quero dizer que nós temos um programa muito bonito, especial, de Ano Novo, né? Lá em Sabará, numa fazenda muito bonita, né? Mas devido à programação especial de campanha da Canção Nova neste final de ano, né? Você viu como nós estivemos correndo para fecharmos a nossa campanha. Não foi possível exibir esse programa no dia 30. Mas o programa está disponível, gente, no nosso Facebook. É só você entrar lá no facebook.com/CNMinas. Você pode clicar ali e assistir esse programa especial de Ano Novo, que ficou muito bonito, viu, gente? Vale a pena você clicar, vale a pena você assistir. Mas eu vou chegando aqui na minha sala de entrevista para estar com meus convidados, né? E antes até mesmo de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui, nós vamos ver o que as pessoas estão falando aí pelas ruas, se elas mentem, né? Vamos acompanhar. Você costuma mentir? Não. Nunca? Nunca. Olha, eu procuro não mentir, mas tem vezes que não tem jeito. A gente tem que acabar fazendo uma mentirinha para não dar uma confusão maior. Não, de vez em quando a gente meio que mente, mas não é sempre, né? Não, às vezes, quando for pra me favorecer alguma coisa. Às vezes. Por quê? Às vezes pra proteger a pessoa, então não quero discutir. Costuma mentir? Às vezes. Às vezes porque convém. Não. Não, nunca? Não me lembro da última mentira. Depende. Sim. Se eu falasse que não, eu estaria mentindo de novo, então. Pois é, a gente vê que para muitos a mentira é algo natural, né? É normal, né? Então nós podemos considerar a mentira como algo natural do ser humano? Pode começar, Patrícia. Fique à vontade. Na realidade, é preciso que nós definamos a mentira como um padrão de comportamento mal condicionado. Embora muitas vezes ele é muito usado. E é muito mais usado do que nós imaginamos que ele seja. E aí nós vamos entrar também na escala do uso, na intensidade do uso, na frequência do uso e nas necessidades do uso. Mas na realidade, preferencialmente, que não atribuamos como um comportamento desejável, embora ele seja até naturalmente usado em algumas situações. É o que nós chamamos da mentira branca. A mentira que é usada como uma adaptação social.
Mas é muito importante que tenhamos cuidado com isso. Porque uma coisa é você dizer, olha, eu não pude aceitar o seu convite e paro por aí. Outra coisa, né, eu tive os meus motivos. Outra coisa é eu dizer, eu não pude, e aí você discorrer num relato muito comprometedor e desnecessário. Que gera contradições. Isso. E aí, com o exemplo da Patrícia, a gente vai entrar na dimensão do pecado, não é? Quando você apenas diz, não pude estar nesse compromisso, e por aí você para, você não vai incorrer em pecado, porque você realmente teve seus motivos e na sua intimidade você tem o direito de dizer aquilo. Se você começa a gerar uma história que vai tentar justificar aquela ausência, você cria uma imagem distorcida de você mesmo, que exatamente é a raiz bíblica do pecado, que é quando o ser humano quer se igualar a Deus e pela soberba e pelo orgulho controlar aquilo que está à sua volta. A gente percebe que nas entrevistas as pessoas têm até uma autocrítica interessante e que nós na teologia chamaríamos de do senso do pecado, né? Foram poucas ali que disseram não minto nunca. E às vezes a expressão facial já disse que ela estava em conflito consigo mesma, creio eu, até pela experiência de 15 anos de padre, quando as pessoas realmente às vezes expressam pelo corpo que elas estão inseguras em dizer aquilo. Teve uma pessoa que falou, não, eu não minto. Mas isso, será? Ela foi assertiva, rápido demais e com um semblante sério demais. Então, muito provavelmente também pode ter sido já admoestada durante muitos anos na vida, sofrido sanções e penas, né? É interessante, então, a gente ajudar as pessoas a entender o que a Patrícia disse sobre a mentira branca ou a mentira útil. É quando alguma realidade que você tem que dizer, vou dar um exemplo muito simples, não pode ser dita naquele momento. Uma criança de 4, 5 anos de idade pergunta, mamãe, papai, de onde eu vim? Você não tem condições e ela não tem capacidade para entender todo o processo da reprodução humana. Então você conta a história da sementinha do papai, da barriga da mamãe, ou você conta a história da cegonha, não sei nem se contam mais essa história, e aí alguém deve pedir assim, poxa, será que eu estou mentindo? Não. A criança tem a capacidade de entender até aquele momento. Então, se todas as pessoas fossem procurar o sacerdote para se confessar por causa dessa mentirinha que a gente usa no diminutivo, os nossos confessionários não iam caber. Mas as pessoas têm que aprender a ter o juízo de consciência de valor para saberem discernir esses momentos, mas sempre, como bem disse a Patrícia, um comportamento não desejável e não é um valor, mas sim uma deformação, um defeito, às vezes, que a realidade nos impõe e que estamos sujeitos. E aí também entra a mentirinha e a mentirona, como vamos dizer, tem a diferença ou tudo realmente é pecado e é mentira? Tem, eu quero me valer do texto bíblico para ajudar o telespectador em casa a relembrar aquela história da criação, capítulo 2 do livro do Gênesis, quando há aquele diálogo dos personagens. Deus no jardim do Éden, Eva, Adão e de repente no capítulo 3 entra a serpente. Por isso que nós dizemos na teologia e na igreja que o diabo é o pai da mentira, justamente porque a serpente seduz primeiro a mulher, dizendo que não, se você comer do fruto da árvore que Deus colocou no meio do jardim, Deus sabe que você vai saber todas as coisas. Então está aí a raiz bíblica do pecado, que é a raiz de todo o restante do pecado. A mentira opera uma desconstrução na criação e ela é raiz de todo mal, nesse sentido gravíssimo, porque o ser humano quer ter o controle sobre as coisas. Por exemplo, a Patrícia pode nos exemplificar nesse bloco ou em outros. Quando o adolescente, que é uma época difícil, né? Ele começa a inventar, dizendo que tem isso, tem aquilo, ele fez isso ou fez aquilo. Ele quer gerar uma realidade que não é dele.
em parte pelo processo de crescimento, né, de maturação da pessoa humana, mas também para que ele possa obter controle sobre as coisas que estão à sua volta. E isso a pessoa pode estar entrando até num ciclo vicioso, pode cair num vício? Pode cair no vício, que também é um pecado e precisamos ficar muito atentos a essa dimensão do pecado. Patrícia, já entrando nisso, né? Ok. Quando a pessoa já entra nesse vício, né? Ela tem consciência do que ela está fazendo? Bem, antes disso, Rose, deixe-me só voltar um pouquinho no exemplo do que a mãe responde a uma criança quando interroga sobre o processo da origem dos bebês, por exemplo, né? E dependendo da maturação da criança, você não tem como apresentar, né, toda a realidade. Ali seria a mãe se utilizando da metáfora da semente, ela estaria fazendo um cuidado com toda a verdade. Eu costumo dizer que existe a verdade crua e a verdade cozida. Então, é uma adequação de linguagem. Ou seja, né, eu não consideraria uma mentira, é uma adequação de linguagem à proporção do entendimento daquela criança. Agora, quanto a vício, né, é preciso que nós entendamos o seguinte, a origem disto. Né? Por isso que eu disse que é um comportamento não desejável, preferencialmente que nós não utilizemos. Porque há períodos em que as crianças ficam muito mais vulneráveis à influência do modelo dos pais. Então, se os pais começam a se utilizarem de formas de justificativas, a criança, na vulnerabilidade da absorção do conceito, pode começar a se viciar. E se essa criança, geneticamente, circunstancialmente ou por aspectos históricos, tem uma tendência a deformar a autoestima, ela pode começar a se utilizar da mentira como mecanismo de defesa, como uma negação de si mesma. E se o ambiente deixa passar, ela vai tendo uma vantagem secundária psicológica e isso é muito preocupante. Isso pode virar uma patologia, uma Vira doença? uma patologia, indiscutivelmente, que depois lá na adolescência, isso vai também num crescente e aí depois na vida adulta fica muito difícil a pessoa voltar, entendeu? A ser ela mesma e a ter um compromisso com a sua dimensão real de vida. Ela vai perdendo até a sua identidade, né? Não resta dúvida. Eu creio que a patologia chega a um ponto que a pessoa começa a acreditar piamente nas suas próprias mentiras. Então, por exemplo, na experiência do sacramento da confissão, é muito interessante, quase todos os sacerdotes diriam mesmo aqui. As pessoas vêm ao confessionário para dizer coisas tão pequenininhas e quase insignificantes, e quando o confessor tem tempo e oportunidade e o penitente se abre, você vai perceber que ela não sabia que essa determinada realidade da sua vida era um pecado grave. Então as pessoas vão, padre, eu não fui à missa domingo passado, eu perdi a paciência com a minha mãe que é muito idosa. Tudo bem, mas quando você vai começando a elaborar com a pessoa a realidade da vida, ela vai perceber que era uma pessoa com esse nível de patologia e achava que isso era absolutamente normal. E assim como outras realidades também da vida da pessoa. E aí já cairia dentro de um padrão de uso compensatório. Né? Então, por exemplo, que é muito prejudicial. Então, é aquela pessoa, para poder ter status, ela tem que se utilizar do carro da outra, dizendo que é o próprio carro. Ou ela faz uma festa na casa de uma outra pessoa, dizendo que é a própria casa. Ou se utiliza de roupas que não sejam delas. Então, ela cria toda uma etiqueta, toda uma fantasia. Quer dizer, ela se vende de uma outra forma. E acaba que, infelizmente, ela tem reforços para esse padrão disfuncional. Meu Deus. Nos reforços, a gente sério, lembra... né? Muito sério. Nos reforços, a gente lembra da doutrina social da Igreja, vários documentos que falam do que a gente chama de pecado social. Porque se nós analisarmos a fundo, a sociedade toda, às vezes, é construída sobre uma mentira. Então, nós gastaríamos uns 5 programas, deixando aí uma sugestão de pauta. O mercado financeiro é uma grande mentira. A quantidade de dinheiro que circula no mundo hoje, ela não tem o equivalente em real. Não na moeda real que eu digo, assim, o dinheiro que circula no mundo não consegue comprar o próprio planeta. E aí você vai descendo as escadas, você vê mentiras que constroem
vidas profissionais, empresas, ideias, produtos. Os rótulos dos produtos escondem venenos, como os nutricionistas vão dizer, e assim por diante. E isso contagia as pessoas que reproduzem isso porque absorveram isso também da sociedade. E vão achando que não tem maldade nenhuma, que não faz mal. Exato. Uma coisa tão pequena, mas que tem muito mal, né? Grande astúcia do diabo, né? Porque enquanto a gente vive nesse ghost, nesse fantasma da mentira, tudo fica nublado, aí é mais fácil dele agir. Por isso a nossa batalha política agora no Brasil, esse amadurecimento que a gente está vivendo, que outros países já viveram, o enfrentamento é muito duro, é muito difícil, porque às vezes quando você vê um político mentir, se você tiver uma boa autocrítica, você vai se ver também um pouco lá, às vezes, e vai achar que ele é muito pior que você, às vezes não. Bom, o assunto está muito bom, mas vamos para o nosso intervalo e já nós voltamos aqui para conversar muito mais sobre isso. Até já! Estamos de volta com Manhã Viva, mas agora eu quero falar de produtos Canção Nova, produtos de evangelização do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. O livro do Padre José Augusto, Quem Vos Uniu Foi Deus. Padre José Augusto, com sua experiência de aconselhamento de casais, né, escreveu esse livro de vários temas atuais e como, né, o casamento, as famílias têm sido atingidas, né? Então, para você que é casado, você que está se preparando para o matrimônio, você que tem filhos já casados, esse livro vai instruir muito. Quem vos uniu foi Deus, de Padre José Augusto. Também a novena do Pai das Misericórdias, rezando pelas famílias. Nós temos o livro e também o CD. Também refletindo em Deus, versos em orações, poesias que nos ajudam a rezar, do Chair Raimani, membro da comunidade Canção Nova, né? Chair, que é da comunidade Canção Nova, ele é português e agora está em missão aqui no Brasil, né, em Cachoeira Paulista. Um grande abraço também. Quero mandar um abraço e um agradecimento aos nossos parceiros na evangelização, LN Década, Campanário, Laversa, Showroom e Semijoias. Né? São eles que me deixam cada dia mais bela para vocês, tá bom? Mas vamos continuar o nosso assunto, temos muito o que conversar. Vamos acompanhar um vídeo agora da internet falando sobre isso, sobre a mentira. Até que ponto a mentira, se a mentira realmente tem dois lados? É o que vamos estar conversando agora. Roda aí. Ok. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything.
He lies about his happiness. He lies because of me. É forte, hein? Muito forte. Tocante. Muito tocante. A gente vê o amor também desse pai, né? Esse amor que não tem, né? Não é mentira esse amor do pai, né? É muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Muito Mas verdadeiro. a gente pode ver nessa atitude desse pai, realmente a mentira tem dois lados? Sim, eu queria dizer o seguinte, mentir é um desperdício de energia muito maior. Então, é preciso destacar que esse pai, indiscutivelmente, queria o melhor para esta filha, mas através da forma pior. Porque, né, quer dizer, ele desmontou todo o esforço anterior dele em protegê-la, na medida em que ele também não apresentou a realidade como ela é. Isso poderia condicioná-la mal, poderia condicionar a ideia de que, né, o pobre então não pode ser amado, ou a dificuldade não pode ser digna. Então, esse pai poderia, sim, demonstrar todo esse amor, poderia talvez ter abrandado a dificuldade dele, mas sem precisar descaracterizar tanto ou distanciar tanto a realidade que eles, né, tinham de fato. Ele queria poupá-la do sofrimento, né? Isso. Mas até que ponto isso é positivo também para a criança, né? É o que eu disse anteriormente, em que nível a verdade vai sendo apresentada. Ele talvez não precisasse dizer na dureza da vida dele, mas não precisava também constituir toda uma vida muito diferente, muito distante da que eles, de fato, estavam tendo. Isso é muito delicado, né? Até porque nós sabemos que ela poderia, numa idade formativa, aprender a fazer esse tipo de coisa numa outra fase da vida, numa outra relação. Então, e ali não tratar como mentira, né? Isso. A maioria dos casos que nós recebemos, as pessoas se arrependem muito, são os casos semelhantes a esse vídeo. Elas tentaram acertar, mas acabaram errando na forma, né? Mas isso me recorda também uma leitura ético-moral do texto da narração do Gênesis, como eu já disse, que um teólogo francês diz assim, que quando Deus diz, não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, ali é a raiz do que Freud chama do interdito, que nós não podemos dizer sim para tudo, nós não podemos ter tudo. E quando a desobediência, o não escutar esse interdito, faz com que a gente se torne pessoas falsas. Nós geramos uma realidade que não pertence a nós mesmos, querendo exatamente fugir desse não. Hoje em dia é muito difícil você educar colocando limites, dizendo não. A mentira ou essa, como a Patrícia disse, essa construção aí difícil da realidade, diferente, melhor dizendo, ela vem tentar sanar esse afeto que tem lá dentro que está... por que não é possível amar quem me diz não? É possível amar quem te diz não. Talvez o pecado dos primeiros homens e mulheres simbolizados em Adão e Eva seja isso, quer dizer... Muitas vezes o não é amor, né? O não é amor. Porque a negação da frustração, né, faz com que ela não desenvolvesse habilidade de enfrentamento. Muito bem. E a habilidade de enfrentamento é o que geraria a resiliência. E toda resiliência tem que ter um compromisso com a verdade. Perfeito. Isso né? pode até afetar futuramente, quando ela estiver já numa fase adulta, que ela vai ter que enfrentar a vida, né? E ela fala, poxa, parece que era tudo flores. Isso. E a né? proporção O que me vai passaram aumentando. Foi vai aumentando. um mundo de flores, ela vai ver que o mundo não é essa flor, não é esse mar de rosas,
como foi passado para ela, né? E até dicotomia também entre fantasia e realidade. Até 4, 5 anos, a criança tem, né, por exemplo, uma confusão em relação a o que é realmente a realidade, o que é a fantasia. E até essa idade, a criança realmente ela não mente. Ela cria mundos. Agora, a partir de 5 anos, ela precisa ser convidada a se retirar dessa confusão. E o convite, a melhor forma, a melhor ponte para levá-la à realidade é permear com amor, como esse pai teria feito, mas apresentando com mais transparência, né, gradativamente a realidade. É o que dá sustentação. Porque Não o ser que tão vai duro, realmente né, mas fazer também... com que o uso da mentira, né, como comportamento e o uso da mentira como transtorno, é porque o comportamento ele é pontual. Você vai usar, né, num momento ou outro para uma situação ou outra mais embaraçosa. Mas o que vai tornar a doença deixa de ser um comportamento para ser um modo de viver. Um modo de viver em que a mentira entra em todos os níveis da pessoa. E aí a pessoa se distancia dela mesma e cria um mundo à parte. E aí a gente vai viver aí os níveis da neurose, da psicose. A neurose, quando você, de uma certa forma, cria, né, você tem nuances de verdade, né, e predomínio de mentira. Já a psicose, você tem um total corte com a realidade. E assim, até tem uma doença, né, que engloba, né, a mentira. Né? A pessoa, ela já nasce com essa tendência dessa mentira, de viver nessa fantasia, de não estar na sua realidade, já vem ou é uma interferência da educação, do que ela viveu na sua casa, na sua família, na sua história. É importante, então, que nós até falemos, a mitomania, né? Ou seja, que é um padrão muito disfuncional. É preciso que nós entendamos, quando se trata de transtorno, as causas são multifatoriais. Já existe comprovadamente, a neurociência está aí mostrando, existem cérebros que já nascem predispostos a uma distorção. Se esse tipo de cérebro, né, já predisposto, tem uma rigidez maior, tem um perfeccionismo maior, tem uma tendência a, né, arquivar muito mais o negativo do que o positivo, e se somado a isso, tem um ambiente hostil, tem uma educação muito severa, em que não permite a outra pessoa errar, né, ou tem também falta de afeto, ou tem modelos negativos, isso tudo vai conspirar para a pessoa negar a si, negar ao outro e entrar em histórias muito incríveis. São histórias que tentam fascinar o outro, encantar o outro na contradição. Não sei se temos tempo, isso também seria o que a gente chama de megalomania. Também megalomania, mitomania, pseudolalia, que são assim, são nuances, sinônimos. são nuances, né, dessas doenças todas. Que na realidade, fundamentalmente, a origem é uma autoestima muitíssimo baixa. E que aí a pessoa foi sendo levada a acionar mecanismo de defesa de alta sofisticação. A gente acaba na falta de amor. Isso. Não querendo entrar na área da exegese, que não é minha, mas eu creio que faltou aí a Adão e Eva o amor completamente absoluto a Deus que os criou, e aquela insegurança, aquela falta de amor, aquela incapacidade, o que nós chamamos de pecado original, nos leva tanto a isso quanto os demais males, digamos assim, do ser humano, né? Quando a gente não ama desprendidamente, com medo de não ter retorno, e aí a gente vai calculando doses de amor. Não, o amor tem que ser incondicional, tem que ser aberto, e aí a autoestima vai crescendo, vai melhorando, e você não gera esses defeitos. E até porque nós temos um Deus que nos perdoa. Claro. Então, é muito importante que os pais também tenham uma forma de correção mais flexível. Para que a criança, então, não precise mentir para não ser severamente punida. Que seja um lar, né, em que use o erro como uma plataforma de acerto. E aí, quer dizer, a criança vai se desapegando da mentira e vai vendo que a verdade é que traz muito mais benefícios. Não fazendo do sacerdote como um juiz. Olha, o padre castiga... Porque ainda a gente vê isso, e é errado. Castiga. Deus castiga, o padre vai te chamar a atenção. Quantas vezes eu
eu cheguei, a mãe queria trazer a criança para confessar e logo você percebe que a mãe que tem que ser atendida, né? Olha, ele está fazendo muita coisa errada, conversa com ele. Eu converso um pouco com a criança e gasto 2/3 do tempo com a mãe. Diz assim, olha, não traga a criança mais dizendo que o padre vai chamar atenção ou que Deus vai castigar. Aproveite essa oportunidade para dizer que também existe um Deus que perdoa, que não gosta do erro, porque o erro faz mal para ele. Machuca o coração de Deus de modo simbólico, mas faz mal para todos, para o mundo, para ele, para os pais. Mas não construa, por favor, porque isso já afastou durante décadas e séculos muitas pessoas que hoje são adultas da igreja, da fé, de Deus, dos sacerdotes, porque confessionário não é um tribunal, não há acusação e defesa. Tribunal é outro lugar. O confessionário é um divã e, ao mesmo tempo, um lugar do acolhimento, um colo de Deus. Não é? E já para para encerrar, né, o assunto, infelizmente o tempo vai passando, né? Quando nós vemos uma pessoa, né, que está praticando essa mentira, né, como uma pessoa já até está numa doença, numa patologia, como que nós devemos ajudá-la? Bem, existem várias formas, né? Vamos deixar alguns recados aqui, até porque a mentira é tóxica e é muito importante que nós estanquemos a mentira, não só em relação aos nossos filhos, aos nossos pares, né, no ambiente de trabalho que nós estamos, por exemplo. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Deus é luz. A verdade é luz. Quando a gente se afasta de Deus, né, a gente fica muito mais vulnerável à mentira. Então, o primeiro passo é a gente, né, semear Deus. Né? O segundo passo seria a gente também não rotular a pessoa como mentiroso, né, mentirosa, por exemplo, tá? Mas ter o cuidado de fazer, né, vamos dizer, a colocação no específico do comportamento. Então você faz um confronto, por exemplo, você não vai direto dizendo à criança, né, você está mentindo. Não, peraí, do jeito como você relatou, né, não está me convencendo. Você poderia rever isto, me dizer a respeito. Então, jamais fazer uma rotulação, né, da pessoa como mentirosa. Mas na medida em que você percebe que aquilo está tomando proporções maiores, né, você depois chamá-la e dizer, olha, né, parece-me que você não está feliz com você. Talvez fosse o caso de você buscar uma ajuda, que pode ser uma ajuda espiritual e uma ajuda técnica especializada. A psicoterapia, e dentro da psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental tem um trabalho muito eficaz, né, muito hábil, né, na reconstrução dessas teses disfuncionais que a pessoa criou, aonde está a mentira como um bloco, por exemplo, para ajudá-la a voltar para ela mesma, né? E mostrar que, né, a felicidade está em outro caminho. Mas eu particularmente acho que nós temos um compromisso ético de denúncia, mas é preciso que nós saibamos fazer essa denúncia e fazermos a denúncia com a verdade, com Deus, com o apoio da ciência, né, acima de tudo. Pois é, vamos para o nosso intervalo. O padre ainda vai falar mais um pouquinho da parte dele, viu, padre? No nosso terceiro bloco, eles ainda vão continuar por aqui e também depois nós vamos ter o abacaxique. Já já eu volto. Estamos de volta com Manhã Viva aqui nesse cantinho todo especial, né? Que eu gosto muito da cozinha, né, Felipe? Eu também. Bem-vindo mais uma vez, hein? Muito obrigado. Começamos o ano bem, né? Sim, com sabor, com cheiro. Né? Grandes parceiros, né, Felipe? Muito bem. Graças a Deus, e com se um Deus assunto quiser. super interessante hoje. Sobre também, a mentira. Né? Sim. Você tem, assim, de vez em quando cai mente também? Cai nesse vício? Então, na realidade, como todo ser humano, né? Eu sou um pecador e já contei as minhas mentirinhas. Mas eu confesso que não contar mentiras é uma libertação. Né? Realmente permanecer na luz aí, na verdade, é uma liberdade incrível. E essa opção é a melhor. E você já conviveu com muitas pessoas que mentem? Já, eu acho que faz parte, né? Desse processo aí da desconstrução da realidade ou a construção de uma nova realidade a partir da mentira. Faz parte. E aí, Felipe, o que você vai fazer hoje pra nós? Ah, então. O tal do abacaxique? A gente inventou o abacaxique, né? A ideia do abacaxique é o seguinte, eu me inspirei na pós-ceia. Aquela coisa em casa que você vê frutas ali sobrando, pães, o abacaxi que já está começando a passar da hora, exatamente, amadurecendo demais. E essa foi a ideia. Eu peguei o abacaxi,
Eu piquei ele em quadradinhos pequenos e estou aqui fazendo uma redução nele, uma refogada. Coloquei um fio de azeite, coloquei o abacaxi, açúcar e estou deixando ele aqui criar uma calda. E você usou um abacaxi inteiro? Usei um abacaxi inteiro. E qual que é a quantidade de açúcar? Na realidade, usei 2 colheres de sopa. Bem pouquinho, né? Mas vale a pena você experimentar o abacaxi. Se ele já tiver bastante doce, não precisa. Aqui no caso eu achei ele um pouquinho ácido, resolvi colocar um pouco de açúcar e vai dar uma cremosidade. E junto com esse abacaxi que a gente está reduzindo, a ideia é a gente aqui torrar uns pãezinhos de forma que estão ali na sua casa, que sobraram. Passe um fio de azeite nele, né? Umas ervas para poder aromatizar o seu pão e ele ficar ainda mais gostoso. E o que nós vamos fazer é servir um triângulo de queijo gorgonzola. Então nós vamos pegar um queijo azul, um queijo gorgonzola, chique, né? Vamos partir ele em triângulo. Queijo azul. Vamos montar em cima aqui da torrada e servir com um abacaxi. E vira um abacaxique. Super saboroso. Fica chique. Fica chique. Quero chamar então o padre Otávio e a Patrícia para chegar aqui pertinho da cozinha, nossos convidados. Eu deixei o padre esperando no segundo bloco, né, padre? Sim. Nós estávamos conversando. Pode chegar aqui, entra aqui, ó. Vem cá, a cozinha é nossa. Falando um pouquinho Obrigado. sobre como ajudarmos as pessoas que têm essa prática da mentira, né, padre? E até em nível espiritual, e nós cristãos, né? Como que nós devemos também alertar as pessoas? Primeira coisa, acolhê-la. Ela não pode se sentir inimiga da pessoa, não pode sentir imediatamente que causou um transtorno gigantesco, mas logo em seguida esse acolhimento afetuoso, não ter medo de oferecer o contraditório. Nós não podemos perder a oportunidade, eu acho que no mundo moderno ou de pós-moderno, quem tem uma autoridade, menor que seja, exerça a autoridade. O pai, a mãe, e aí depois vai o chefe, o policial, o gerente, o bispo, o político e assim por diante. Porque se nós não exercermos essa autoridade, não dissermos, olha, isso que você falou não existe, né? De modo tranquilo, afável, mas ao mesmo tempo firme, você não conduz a verdade, você não constrói a pessoa. Ou você até entra no jogo. Eu não vou chamar atenção assim porque ela pode ficar magoada e tal. Não, diga sempre a verdade, seja transparente. Às vezes, num momento, pode ser duro até para você e para a pessoa, mas depois eu já recebi muitos agradecimentos por momentos como esse e já agradeci outras pessoas por momentos desse, quando a gente é transparente, quando a gente é objetivo. Posso fazer uma pergunta? Pode. A pessoa que, então, ela tem o hábito da mentira, essa pessoa, ela também vive numa ausência de disciplina. Eu posso associar a disciplina, a mentira, a não mentira, na realidade? Acredito que sim. A pessoa passa a acreditar na própria mentira, né? Na realidade, né, como Renato Russo canta, né? A pior mentira é mentir para si mesmo. Né? Exatamente. E, na realidade, a vida dessa pessoa é uma bagunça de fundo. Ela não tem um referencial de sustentação. Então, e aí entra também uma falta de disciplina, entre outras coisas, né? Mas como é importante para que nós resgatemos essas pessoas, e elas precisam, elas querem, porque no fundo tem toda uma luta contra um sofrimento e adotando formas que aumentam mais ainda o sofrimento. E o que é importante é que nós também não nos unamos contra essa pessoa, falando sobre ela, contra ela, ou rotulando-a, mas tendo uma forma ética. Né? E se nós somos referências positivas, somos modelos de verdade, exercitemos a verdade, que comecemos a usar a verdade na forma de resgatar essa pessoa. Rapidamente, por que será, do jeito que eu falar, muitas pessoas vão entender sem causar nenhum transtorno, por que será que um filme que está em cartaz, ou que já esteve em cartaz, que faz tanto sucesso, mostra uma mãe brava? E as pessoas se identificam com aquilo, dizendo, eu fui assim, eu tive assim. E por que faz sucesso? Talvez pela ausência de um papel, tudo bem, lá é caricato, é humorístico, mas as pessoas estão sentindo falta de disciplina e de afeto, que às vezes é transmitido também pelo não, que às vezes também é transmitido pela norma.
e que se Quando perdeu o pai de está pondo certo limite modo. também, ele está amando o E que filho. eu acho Porque importante. o não é um cuidado, né? É O verdade. não é uma negação, é um Se cuidado. é um padrão de comportamento, o comportamento vem de reforço. Sim. Então, se a criança está mentindo e se eu, como mãe, estou querendo, né, aliviar esse comportamento da mentira, na hora que ela mentir, né, ela não pode ter a minha atenção. Na hora que ela se comprometer com a verdade, ela tem que ter a minha atenção. Porque a minha atenção é que vai ser o reforço para ela poder perceber que a mentira tem perna curta e que a verdade que faz com que nós cheguemos, né, mais naquilo que a gente realmente merece e quer. Lembrei. Né? Para a pessoa que mente, ela falar a verdade, precisa de coragem, né? Precisa. Porque depois, quando você está na verdade, a coragem faz parte. Mas- Aristóteles diz, a virtude vem pelo hábito, então tem que ser repetido. verdade. Tem que ser uma repetição contínua. É verdade. Isso vale para... Agora, quando eu falo Pra não outras dar virtudes. atenção, né, ao comportamento da mentira, não significa o pai fechar os olhos, né? Mas significa o pai dizer, olha, dessa forma não, busque uma outra forma. E aí dá trabalho para a criança, né, até ela se convencer que quando ela chega transparentemente, né, quer dizer, disposta a aprender de uma outra forma, e se tem um pai flexível, sem deixar de ser firme, né, ela não vai precisar da mentira. É aquilo que nós falamos, o pai, como o padre falou, né? O padre não vai repreender a pessoa, né? O Deus não castiga ninguém, então se o pai mostrar esse afeto, né? Mesmo isso não é verdade, mas está corrigindo, mas mostrar também. Ama o pecador e odeia o pecado. São as frases clássicas. É isso aí. né? E aí, Não vamos... tanto uma contradição, mas um método. Você gosta do pecador porque a gente sabe que o pecado, quanto à mentira, é falha. Mas o pecado não pode ser admitido como um costume, óbvio. Né? Como normal, E só né? completando aqui, antes que nós entremos novamente aí na delícia do Felipe, porque o queijo já dizer tá o seguinte, cortado. que a correção tem que ser feita em cima do comportamento e não da pessoa. Em cima Sim. daquilo que a pessoa fez naquele dia e não do sempre. No específico e não no abrangente. Porque se toma na pessoa, no abrangente, né, e no sempre, aí sim, você carimba e fica muito É difícil horrível, depois. é o chamado estereótipo. Exatamente. Uma pessoa fez alguma coisa, eu repreendi meus alunos na PUC uma vez. Todas as turmas seguintes dizem, o professor é bravo. A generalização, né? Muito difícil. E a correção? E se o chefe erra uma vez, Aí, a comida é ruim. o a comida negativo é ruim. é o que fica. isso é os rótulos horrível. são ruins. Isso é horrível. Nós temos que ajudar E a também, se Patrícia, libertar. quando a pessoa ela toma consciência que a mentira nela já virou uma patologia, na verdade ela já está assim, Um transtorno. numa mitomania, vamos dizer. Isso. Então, como que a pessoa deve agir? O que ela deve fazer quando ela toma essa consciência? Não, eu preciso de ajuda. Buscar o consultório. Buscar realmente a psicoterapia. Tá? E vou dizer a vocês, né, hoje a psicoterapia, ela tem um poder de resgate e principalmente se for uma psicoterapia que trabalhe também em cadeia sistêmica, né, para você orientar inclusive o sistema no qual ela vive, né, para que nós possamos, porque por trás daquela mentira, né, eu tenho a certeza que existe preciosidades que ela mesma não buscou. Tá? Então, quer dizer, com certeza ali, quer dizer, foram caminhos atrapalhados, condicionamentos também mal estabelecidos, por exemplo. Então, como é importante a pessoa, em qualquer idade, o padre estava me perguntando ali, até que ponto, até que idade o resgate é maior ou menor, eu vou dizer o seguinte, né? O resgate vai ser maior, independente da idade, quando a pessoa tiver realmente a disposição de poder realmente se desapegar desse padrão e poder voltar para ela mesma e para a vida dela. Vale a pena. Vale a pena. Gente, então vamos continuar aqui o nosso abacaxique. O Felipe já está montando, né, Felipe? Sim. O pãozinho. A gente brincava que seria o restodonte, mas não, isso é um abacaxique. É abacaxique mesmo. Abacaxique. Viu, Felipe? E olha, Porque já e é uma colocou- combinação de sabores surpreendentes. E você tão carinhosa comigo sempre, quero te oferecer. Ah, meu Deus, que Senhoras e chique. senhoritas primeiro, sempre. Sim, sim. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar Pois sobre não. a repreensão na hora da mentira com as crianças. Ok. A gente deve proceder na hora que nós descobrimos que aquilo é uma mentira, uma falha, ou a gente deixa passar e depois a gente volta no tema? Qual que é o melhor para não Excelente traumatizar? pergunta. Como é que é isso? Né, a primeira coisa é o seguinte, o resguardo da autoestima da criança sempre. Jamais repreender a criança na presença de outras pessoas. Tá? ok. Então, ter esse cuidado.
né? Claro, preferencialmente, se a gente pode repreender imediatamente após, mas desde que a criança não esteja na frente de outras pessoas, para não expô-la, tá? Mas você ter o compromisso de posteriormente chamá-la para fazê-la pensar sobre aquilo. E a melhor forma de fazê-la pensar é o seguinte, né? Vem cá, meu filho, né? Aconteceu aquela situação, mamãe estava ali do seu lado, eu percebi que você contou sobre, por exemplo, nossas férias, né? O que você contou não conferiu com que de fato nós vivenciamos, tá? Agora, a mamãe queria, primeiro, que você, primeiro o seguinte, explorar o que levou aquela criança a falar aquilo. Meu filho, né, me conte, por que você realmente falou daquela forma, sendo que nós vivemos de uma outra forma? Você mentiu, né? Então antes de que nós partamos já para um corretivo, né? Ele pode dizer, mamãe, é porque eu não gostei das minhas férias, porque eu achei, por exemplo, que se eu falasse que eu fui só para o sítio, não fui para a praia, as outras crianças poderiam não gostar de mim, entendeu? E isso dá uma chave muito grande para a mãe. Delas, exato. Né? Quer dizer, você dando espaço para a criança depois raciocinar sobre a adoção daquele comportamento mentiroso, ela vai entrar no nível, entendeu? Que é uma chave, que é uma preciosidade. Normalmente ela vai dar para o pai aquele motivo mais subjetivo, né? Que é uma fragilidade de um ego, né? Que é talvez a construção, né, deformada de um valor, por exemplo, para que o pai realmente possa trabalhar. Aí, nesse caso, o pai vai dizer o seguinte, olha, como é a primeira vez que eu te vi falando, tá? Né? Mamãe quer deixar claro que, independente de qualquer coisa, não é um comportamento que a gente aprova, não é certo, não é certo. Agora, de uma próxima vez que o papai te vir ou a mamãe te vir fazendo assim, nós vamos ter que depois aplicar um limite. Tá? Mas chamar a atenção de que, né? Cadê aquela criança, por exemplo, corajosa? Cadê aquela criança que fala a verdade? Mas esse comportamento desse dia de mentira eu não aprovo. Então, é esse comportamento desse dia, naquela situação. E não o menino sempre assim, todas as vezes. Uau. Então, é muito importante que tomemos cuidado com as palavras. Tá? Quer dizer, é o seu comportamento, não é você. Nós não temos filhos, nos ajuda tá? a ficar... É desta vez e não sempre. É nisto, porque em outras coisas. Porque é muito mais fácil você resgatar comportamento do que resgatar pessoas. Com os adultos também, nunca próximo, nunca ao mesmo tempo do erro, mas depois à parte. Né? Da mesma forma. Mesmo se uma situação tensa precisar, depois peça desculpas. Agora, também não né? significa, também no caso de marido e mulher, nós temos lá terapia conjugal, vamos entrar quase que dar um outro programa. Nossa, né? a gente fala, no caso, tem assunto para muito mais assim, um programa as pessoas aqui, acham que o compromisso com a verdade significa, né, eu achar que meu marido tem a obrigação de contar-me tudo em detalhes. Sim. Contar a verdade não Esse é significa o detalhamento geral. Basta. Né? Porque a pessoa tem um direito também a ter algumas reservas. Legal. Patrícia, muito obrigada. Obrigada a vocês. Olha, o assunto realmente dá mais um programa. Você está vendo aqui que o negócio está correndo, graças a Deus. É um assunto que a gente pode aprofundar, que vale a pena. Quero agradecer o Padre Otávio, Felipe Obrigado. Leroy, sempre aqui obrigado, conosco. uma honra. Mas vamos provar o abacaxi, né, Por gente? favor. Felipe, que delícia, Por viu? favor, Vamos desfrutem, provar aqui o super abacaxi. refrescante. Olha, eu quero dar uma vamos dica sim. para o pessoal de casa, que é o seguinte, essa calda de abacaxi, se você colocar na geladeira, fizer e colocar para esfriar, Obrigado. Fica ainda mais gostoso, tá bom? Então, desfrutem bem. que esse ano seja um ano de muita verdade, muita leveza. Muita né? verdade. Muita união, muitas alianças e que a gente possa falar mais do tema para que os nossos governantes criem uma vergonha alheia e parem de mentir tanto. Bom, gente, tá uma delícia, viu? Então você pode fazer na sua casa. Um grande abraço. Não é bom? Fique com Deus, obrigada. Tá bom, né, Obrigado. gente? Tá ótimo. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Obrigada, gente. Louvar o Senhor, bendizer o seu nome.
cançãonovaplay.com. Assine já!